Eu saúdo a todos com a graça e a paz que vem do nosso Senhor Jesus. Meus queridos, abramos a palavra do Senhor em Atos, capítulo de número 12. Atos, capítulo de número 12, a partir do verso 1. Lerei do verso 1 até o verso de número 19, e essa será a porção que, pela graça do Senhor, iremos expor nesta noite. Peço que os irmãos então atentem à leitura da palavra do Senhor. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo isto ser agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre os 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, insistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e acrescentou: anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Amém. Oremos ao Senhor, meus irmãos, mais uma vez. Bondoso Deus e Pai, aqui está diante de nós a Tua palavra.
Te rogamos iluminação do Espírito, graça, para que Tu fales ao nosso coração verdadeiramente simples como é a Tua palavra, ó Deus, mas ao mesmo tempo poderosa, verdadeira. Fala conosco, te pedimos. Ser gracioso conosco, ajuda-nos a nos ater à Tua palavra. Abençoa cada um aqui, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nós te oramos. Amém. Obrigado, irmão. Há um texto na Escritura, peço que você abra Salmo 91, que é um texto muito conhecido, até mesmo entre os ímpios. Todavia, igualmente, muito mal entendido. Salmo 91, verso 10 e 11. Diz assim: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos darás ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Esse texto ele tem sido muito utilizado para ser como um instrumento como se fosse uma palavra mágica, que Deus então, ouvindo a oração de alguém que menciona esse texto, irá então atender, irá socorrer e ouvir, seja lá o que for pedido, seja lá quais foram os desejos de quem ora, a intenção de quem ora, coisas pessoais que por muitas vezes não tem a ver com o reino do Senhor. Esse texto tem sido usado então para isso. E quando nós olhamos para o texto de Atos que nós lemos, iremos expor pela graça do Senhor, nós percebemos que parece que esse texto reforça esse tipo de pensamento de que o Senhor é como se Ele estivesse com um time de anjos e as pessoas então têm seus vários desejos. E então, à medida que elas vão pedindo, o Senhor envia ali um anjo e dá ordem. Então, o Senhor atende, o Senhor guarda de algum perigo, nem sempre um perigo que está sendo sofrido de forma injusta. Será se de fato é isso que nos ensina o texto? Será se esse texto, ele nos faz olhar meramente para o livramento de Pedro, para a pessoa de Pedro? Será se o Espírito Santo que escreveu esse texto através de Lucas, ele nos faz entender, ele quer que nós entendamos que o grande evento aqui é que Pedro foi salvo, a preocupação primeira do Senhor é a pessoa de Pedro? Nós vamos ver isso. Pretendemos ver isso nesta narrativa. E em primeiro lugar, nós vemos aqui que depois de uma trégua, o Senhor envia outra perseguição. Perceba que o texto começa dizendo por aquele tempo, então nós precisamos voltar àquilo que foi dito antes para entender o que quer dizer. Então, é verdade que a igreja de Antioquia foi fundada naqueles dias, e logo, isso aqui aconteceu por causa de uma perseguição nos dias da morte de Estevão. Então havia perseguição naqueles dias. É bem verdade que depois houve ali uma trégua. Havia uma trégua, se você retornar aí para o capítulo de número 9, nós vamos ver que a igreja ali tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, diz no verso 31. Edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então havia ali uma trégua nessa perseguição. Todavia, agora o capítulo 12 diz que vem uma perseguição, um maltrato desse rei chamado Herodes. E aqui nós vemos que o Senhor Deus
ele envia perseguições, ele envia sofrimentos aos seus santos, elas cessam por um tempo e depois outras vêm. É assim que vemos a vida da igreja pela leitura de Atos, e assim continua até hoje. Então vemos que o rei Herodes, que era o rei naqueles dias, mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Perceba que a intenção que ele tinha em mandar prender era simplesmente para que eles fossem maltratados. Era uma intenção maligna. Aqui nós vemos a depravação do homem. Ele não mandou apenas para que aqueles homens fizessem um trabalho escravo ou por algum outro motivo, era para que eles pudessem vê-los sendo maltratados. Sim, o homem é profundamente perverso. Nós não podemos medir a maldade do ser humano. E aqui então, o rei Herodes manda que esses irmãos da igreja sejam maltratados. E ele também manda decapitar Tiago. Tiago era um líder, o irmão de João. Vocês devem lembrar que em muitos momentos da caminhada do Senhor Jesus estava Pedro, Tiago e João. Tiago e João, irmãos. Então, não contente com esse sofrimento de alguns crentes sendo maltratados, Herodes então pega um líder para servir de ícone, para amedrontar aqueles irmãos e manda decapitá-los. É isso que quer dizer o texto, passar a fio de espada. Ele manda decapitar, arrancar a cabeça de Tiago. Aqui está então mostrando a maldade cada vez mais crescendo de Herodes. E diz o texto que, vendo ser isto agradável aos judeus, perseguiu, prendendo também a Pedro. Ora, os títulos naqueles dias, é importante nós entendermos como acontecia, eram conseguidos através de troca de favores que aqueles homens faziam, pela influência que eles tinham. E é exatamente vendo que aqueles irmãos estavam sendo maltratados, e vendo que os judeus se agradaram daquilo, então Herodes, ele não manda prender Pedro, porque ele está perturbado com a mensagem do Evangelho. Sim, é verdade que essa mensagem ela perturba todo ímpio, mas em primeiro lugar, ele manda prender Pedro, porque ele quer ganhar o favor dos judeus. Por essa troca de favores, ele então teria poder. Isso continua ainda nos nossos dias. Grandes cargos são conseguidos pelo chamado toma lá da cá, trocas de favores, inclusive favores malignos que são executados. Aquilo acontecia naqueles dias. E então perceba que depois de mandar prender os crentes, mandar decapitar Tiago, mandar prender Pedro fica aguardando ali naquela prisão. 4 escoltas de 4 soldados, ou seja, 16 soldados estão prendendo um homem. Mas ele fica aguardando. O julgamento não se dá logo. A morte de Pedro, porque era isso que provavelmente iria acontecer, não acontece logo. Há um tempo ali sendo pausado, mas por quê? Diz o texto que eram os dias dos pães asmos. Herodes queria agradar os judeus. Herodes mandou prender Pedro para ganhar o favor deles. Mas aqueles dias, os judeus então estavam comemorando a Páscoa. Eles não iriam dar atenção à morte de Pedro. Então Herodes manda que se espere. Os judeus estavam guardando a Páscoa, mas que ironia. O que era a Páscoa? Era uma festa, ainda eles estão aqui guardando, mas era uma festa da antiga aliança, onde se comemorava a libertação do povo de Deus da escravidão do Egito. E essa libertação apontava para a morte única do Cordeiro de Deus. Então aqui estão os judeus, comemorando a Páscoa,
que é a libertação da prisão. E enquanto isso está Pedro preso, um servo e discípulo daqueles que Cristo escolheu. Mas não somente isso, eles haviam rejeitado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eles estavam comemorando a Páscoa naqueles dias. Que ironia! Que ironia! Que falsidade! Que falsidade diante de Deus. Perceba que os judeus não apenas não querem que Pedro ele fique calado. E aqui está que a demonstração de que Pedro não é o alvo principal desse texto. Ele não é a figura principal. O que os judeus querem calar é a mensagem que Cristo pregava. É a mensagem que está nos lábios de Pedro. É isso que eles querem calar. Vocês lembram que Cristo, ele ascendeu aos céus, mas ele continuou andando e ensinando e curando nesta terra através da sua igreja, e ainda hoje ele continua ensinando e agindo com misericórdia através da sua igreja. Então é Cristo que eles querem calar, porque foi essa mensagem que doeu no coração deles. Foi essa mensagem que fazia com que eles se enchessem de ira. E então, é essa mensagem que eles querem calar nos lábios de Pedro. Pedro então agora aguarda até que passem os dias da Páscoa, guardado no cárcere, mas perceba que ao mais, a igreja estava incessantemente orando a Deus pela vida de Pedro. Pedro era só uma questão de dias para que ele fosse morto. Mas a igreja estava orando incessantemente. A igreja estava orando de forma sincera. E aqui há um grande contraste entre a atitude e a disposição do coração dos judeus e a disposição do coração da igreja. Enquanto os judeus estavam comemorando a Páscoa de forma falsa, a igreja estava de forma sincera diante do Senhor, orando. Enquanto o povo judeu estava de forma ali, perseverando contra a mensagem do Evangelho, a igreja estava incessantemente diante do Senhor, insistindo com Ele, que é o poderoso para libertar a vida de Pedro. E para que ele continue dando o testemunho que Cristo confiou a ele. A igreja não parava de orar, mesmo sabendo que era quase certo que Pedro morresse. E eles estavam incessantemente em oração. Naqueles dias, provavelmente passava ali pela cabeça deles que logo chegaria o dia que Deus poderia não mudar o coração daquele homem. Mas isso não foi suficiente para que eles deixassem de orar. Eles não oram apenas sinceramente, eles não oram apenas de forma incessante, mas eles também oram de forma fervorosa, ou seja, devotadamente, com intensidade. E perceba que essa sinceridade, ela não está divorciada de uma devoção, de um fervor, como muitas vezes nos nossos dias se separam ambas as coisas. O fervor da sinceridade, o fervor da fidelidade à Escritura. As duas coisas estão juntas aqui. O povo de Deus se reuniu e eles oravam com fervor, se derramando diante do Senhor a favor de Pedro. Aqui está então, em primeiro lugar, que depois dessa trégua vem mais uma perseguição. A perseguição do rei Herodes. Mas em segundo lugar, nós vemos a libertação de Pedro. Em segundo lugar, nós vemos a libertação de Pedro a partir do verso número 6, quando diz o texto: quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E assim
o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Diz o texto que, quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite em que iria começar o julgamento certo da morte de Pedro, ele dormia. É isso que diz o texto. Na verdade, é isso mesmo. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia. Era certo a sua morte. Mas Pedro conseguiu pegar no sono. O pavor e as imaginações de como seria a morte dele, atroz, porque aqueles homens eram exímios em matar, em fazer maus tratos. Como seria o trato para com ele? Todos esses pavores não tiraram o sono de Pedro. Ele dormia entre os soldados. Assim como Cristo, ele conseguia dormir, mesmo sabendo que a sua hora ia chegar, que já tinha sido decretado antes de todas as coisas. Pedro foi livre, nós vamos ver, chegar ao versículo, mas Cristo não. Mas Pedro então consegue dormir. Perceba que, embora pareça que Deus desprezava a oração do povo, porque eles oravam incessantemente, o Senhor ouve, envia um anjo até lá. Parecia demorado, mas o Senhor ouviu a oração do seu povo. Então esse anjo enviado por Deus consegue libertar Pedro tão facilmente. Uma luz brilhou naquela prisão. Eram 16 soldados. O texto não traz detalhes de como foi que aqueles homens não viram. Mas o fato é que o anjo teve tempo ainda de acordar Pedro, de dizer levanta-te, de dizer pega, de cair as cadeias, de dizer calça tuas sandálias, pega a tua capa e me segue. Uma luz brilhou. Se eles estavam dormindo, essa luz não os acordou. Se eles estavam acordados, como eles não viram? O fato é que o anjo saiu com Pedro. Pedro pensou que era uma visão. É isso que diz no verso número 9. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Pedro pensou, porque de fato, como alguém poderia escapar de uma prisão como esta? Pedro pensou ser uma visão, mas era o anjo. O Senhor nos dá então o privilégio, como que sentando em uma poltrona e assistindo a essa cena, o Senhor nos dá o privilégio de ver como ele operou o poder diante de um homem maligno que achava que tinha todo o poder para fazer maltratar os servos do Senhor e mandar Pedro ficar preso e ainda esperar dias, achando que nada iria acontecer. O Senhor nos faz assistir então tudo isso. Pedro sai. Depois de tudo, depois de sair da cidade, no verso onde ele diz: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Sim, é verdade. A expectativa daqueles homens era que Pedro fosse morto. Nós aqui podemos até imaginar o gosto do sangue de Pedro na boca daqueles homens, comemorando a Páscoa. Enquanto eles comemoravam que o Cordeiro de Deus foi morto em lugar do seu povo, havia gosto do sangue de Pedro nos lábios dele. Essa era a expectativa do coração deles. Mas o Senhor livrou, diz o texto, Pedro dessa expectativa.
Pedro então adora ao Senhor Deus. Ele exalta o Senhor. E depois ele então vai para onde estava o povo do Senhor. Perceba, aqui, em segundo lugar, nós vemos que o Senhor liberta Pedro. Mas em terceiro e último lugar, nós vemos o espanto da igreja diante da libertação de Pedro. Pedro vai até lá, onde estava a casa de Maria, de João, a mãe de João Marcos. E o povo estava orando, congregados orando. E ele então bate à porta. E a criada atende. Perceba, eles estavam orando. Eles estavam sinceramente orando. Eles estavam fervorosamente orando. Eles estavam incessantemente orando. Eles estavam se dedicando a orar por essa causa. Mas quando chega Pedro, a porta batendo, a criada então não acredita que é Pedro. De tão feliz que fica, ela volta. Mas ela diz aos outros, e os outros não acreditam. E dizem a ela: você está louca. Não é possível. É estranho isso. Você consegue imaginar? Eles estavam ali se dedicando à oração por Pedro, para que o Senhor livrasse ele. Mas quando vem alguém dizendo: é ele que está na porta, ele diz: não, você está louca. Você está louco? E então alguns disseram: é o seu anjo. Não, não é Pedro, é o seu anjo. E aqui não significa que eles não dizem é o anjo da guarda de Pedro. Eles não dizem é o anjo que guarda um território. Não, nós vemos textos, Salmos 91, também Daniel 10, 12. O ensino da Escritura é que os anjos estão a serviço do Senhor Deus, e quando eles têm demandas, eles vêm à terra, eles agem, depois retornam ao Senhor. Lembre do anjo conversando com Daniel, dizendo: quando você começou a orar, eu atendi, saí para vir. Não, não é nada disso. Eles não tinham esse pensamento acerca do anjo. Nós não sabemos exatamente o que eles quiseram dizer é o seu anjo, mas nós sabemos que eles não acreditaram que era Pedro. Ao ser liberto, então, Pedro se importa em dar o seu testemunho à igreja. Ele não apenas experimenta esse grande livramento, ele se importa em, sendo liberto, ir até onde está a igreja, para que a igreja fosse animada pelo seu testemunho. Ele acabara de ver a face da morte. Não tinha escapatória para Pedro. Mas uma vez que ele experimenta a grande obra, ele pensa: eu preciso ir aos meus irmãos que estavam orando por mim e preciso animá-los com a operação do Senhor. Pedro então vai até lá, e ele também manda avisar a Tiago. Tiago era um dos líderes, e então, mandando avisar a Tiago, os apóstolos, a liderança iria saber. Ele manda avisar a Tiago, mas ele não se demora. Diz o texto que ele se retira, porque ele sabia que logo iriam caçá-lo. Ele sabia que o dia iria nascer e que Herodes iria mandar alguém para pegá-lo da prisão. E sabendo que não estava lá, ele seria caçado por toda a cidade. Então ele foge, ele sai dali do meio dos irmãos. Ele não se demora ali. E então o que acontece é que o que acontece com Herodes é exatamente o que acontece com todo homem que tem poder. Mas ele percebe que aquilo que ele queria não acontece. Ele fica enfurecido. Ele pensava que tinha o controle de tudo. Pedro estava ali na prisão. Ele tinha uma escolta muito bem treinada. Ora, quem poderia contra?
ele percebe que não foi assim. Ele fica irado. E então, ele manda procurar Pedro, diz o texto no verso 19, Herodes tendo procurado e não o achando, ele tem que fazer alguma coisa. Perceba então a perversidade e a depravação do coração deste homem. Ele já tinha mandado maltratar muitos, decapitado Tiago. Ele queria então agora a morte de Pedro por causa de favores políticos. Mas vendo que ele perdeu, ele não admite. Ele manda que aquelas sentinelas, conforme a lei de fato, era parte da legislação daquela sociedade, elas fossem justiçadas, ou seja, elas fossem mortas. E ele então vai para a Cesareia e passa ali algum tempo. Ao invés dele admitir que ele não teve poder, domínio para fazer o que queria, ele mata aqueles homens. Meus queridos, que lição toda essa história tem para as nossas vidas hoje? Nós vimos em primeiro lugar aqui a perseguição para o povo do Senhor, depois de uma trégua, depois de um tempo de paz. Nós vimos em segundo lugar a libertação gloriosa que Deus operou aqui na vida de Pedro. E nós vimos em terceiro lugar como o povo, a igreja fica espantada com a resposta de oração que foi a libertação de Pedro. Que lições isso traz para as nossas vidas? Em primeiro lugar, o Senhor nos dá trégua dos nossos sofrimentos. Ele nos dá trégua de nossas tribulações. Mas se você é um crente, um filho de Deus, saiba, essas tréguas, elas não costumam demorar. Nós somos peregrinos. O Senhor faz isso para que nós não desejemos habitar aqui, para que nós não achemos que aqui é um lugar que nós então vamos ficar por toda a vida. Sempre há um espinho, sempre há alguma coisa que nos desconforta, que nos aperta, que nos faz chorar. Sempre. Esse descanso total, meus queridos, nós só teremos na glória eterna, quando não haverá mais pecado, quando Satanás já estará preso completamente, sem nenhuma atitude, sem nenhuma ação. Mas enquanto nós formos peregrinos nessa terra, nós sempre teremos tribulações. Elas terão tréguas para que nós respiremos, tomemos alento. E quando você tiver essas tréguas, respire, aproveite, busque mais o Senhor. Use bem esse tempo, porque você depois irá mergulhar em mais uma tribulação. Não, aqui não há uma palavra para que nós olhemos para nós mesmos como coitados, como aqueles que andam cambaleando. Lembre-se do ensino de Atos. Cristo ascendeu aos céus, mas Ele está conosco. Ele diz: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Esses sofrimentos e essas tribulações não são porque somos fracos, derrotados. Não, Ele disse que nele nós podemos todas as coisas. Mas esses sofrimentos são para nos moldar, até que chegamos à estatura de varão perfeito. Cristo está com sua igreja. E é exatamente por isso que ela sofre. Porque Ele sofreu, ela também sofre. Mas isso nos lembra como nós estamos unidos a Ele. Ele não nos deixa. Nós estamos tão unidos a Ele que nós experimentamos aquilo que Ele experimentou. Perceba como então, olhando através dessas lentes, o sofrimento ele é tão confortador. Sim, o sofrimento ele é consolador.
porque isso nos lembra que estamos unidos a Cristo. Isso é loucura para o mundo, mas isso é a palavra do Senhor. Em segundo lugar, perceba como o nosso zelo espiritual demasiado pode nos levar a atitudes desafeiçoadas. Os fariseus comemoravam a Páscoa, aquela grande festa do povo de Deus, lembrando da grande libertação que o Senhor operou, comemorando o livramento dos oprimidos. Mas em meio a isso, eles estavam com Pedro, esperando chegar a hora que Pedro então fosse morto. Como então, irmãos, embora esses homens fossem ímpios, o nosso zelo espiritual, que for sendo demasiado, ele pode nos levar a atitudes desafeiçoadas. Por vezes agimos de forma desafeiçoada com as nossas esposas e nossos filhos, pelo pretexto de santidade e devoção ao Senhor. Se temos feito isso, precisamos nos arrepender. Não podemos ser demasiadamente santos. Não podemos ser secos, esquecendo aquilo que é fundamental, misericórdia, coando um mosquito e deixando um camelo entrar. Essa é a nossa segunda aplicação. O nosso zelo espiritual demasiado, ele vai nos levar a atitudes desafeiçoadas, mas por outro lado, ainda nessa segunda aplicação, a Escritura nos ensina a ter um zelo intenso. Salmo 119, verso número 4, diz: Tu nos ordenaste os teus mandamentos para que os seguíssemos à risca. E nós sempre iremos ficar sendo tentados a um extremo ou ao outro, a sermos secos, ter um zelo demasiado seco, ou a sermos desleixados com as ordenanças do Senhor. Mas temos a graça do Senhor para nos auxiliar nisso. Devemos rechaçar o zelo espiritual demasiado, mas precisamos ser zelosos com todas as nossas forças que pudermos e amor sinceros para com nosso Deus. Essa é a nossa segunda aplicação. Em terceiro lugar, meus irmãos, como Deus agiu nessa narrativa? E no meio de tudo isso acontecia uma reunião de oração. Se há uma reunião do povo de Deus que é tão desprezada, é esta reunião de oração. Eu já congreguei em Salvador, em Teresina, agora aqui estou em Manaus, e há um padrão de tratamento para com essa reunião. O padrão é desprezo. Muitos não vêm à reunião de oração. Muitos deixam esse momento de íntima reunião com Cristo e com os irmãos. Por vezes nós exortamos a igreja a isso, então vemos que a próxima quarta-feira tem um avivamento. Muitas pessoas vêm, mas as outras quartas-feiras também volta ao que era antes. Irmãos, precisamos zelar por essa reunião. Era uma reunião preciosa. Foi no meio dessa narrativa, o povo de Deus se reunia em oração. E quando orarmos, façamos de forma fervorosa, como esses irmãos faziam, de forma sincera e com senso de coletividade. É diferente você orar em casa com a sua família e vir orar com os outros irmãos. Irmãos que você não vê todos os dias. Isso nos estreita os laços. É nas orações que o Senhor Deus fala com o seu povo. É nas orações que Ele quebranta o nosso coração. É nas orações que nosso orgulho é diminuído.
e que nós aprendemos a nos preocupar mais com a vida do nosso irmão, com o bem dele, e pensamos, puxa, o que é que eu posso fazer para servir melhor este irmão? É neste momento que nós usufruímos de todas essas coisas. Então, participe, ainda que nem todas as quartas-feiras, das reuniões de oração. Em quarto lugar, perceba que apesar de em nossas orações nós não termos 100% de fé, nós não termos a fé que nós deveríamos ter, o Senhor graciosamente nos responde. E na maioria das vezes é de forma tão bondosa, atendendo inclusive aquilo que nós pedimos. Na maioria das vezes ele atende, é sempre bondoso, mas na maioria das vezes ele atende aquilo que nós pedimos. É inusitado olhar para essa narrativa. Os irmãos estavam ali incessantemente orando, e então Pedro bate a porta, a criada vai dizer que ele está à porta, ele diz, não, não, você está louca. Mas eles não estavam orando exatamente por isso? Irmãos, há muitos motivos de oração, que por vezes nós apresentamos apenas pro forma diante de Deus. Há muitos motivos de oração que nós oramos, até mesmo de forma frequente, mas sem o fervor e sem a fé necessária. Nós olhamos, calculamos aqui na nossa calculadora, não vai dar muito certo. Isso é muito difícil acontecer. Nós queremos ter o domínio das coisas. E por isso, muitas vezes, as nossas atitudes, elas demonstram a nossa incredulidade. Nós queremos dar um jeitinho. Não faça isso. Confie no Senhor. Continue indo em oração e faça de forma sincera. E apesar da sua incredulidade, em alguns momentos, o Senhor irá te constranger. Como isso é maravilhoso. Em quinto e último lugar, não furte a igreja de aprender com as tuas vitórias. Quando você for alcançado pela graça do Senhor, de forma que Ele ouça as suas orações, não furte a igreja de vibrar contigo, de se alegrar contigo. Vá, faça como Pedro, e vá até os irmãos e conte como o Senhor operou na sua vida. Conte como você era antes, o que você fez, que você não era digno de ser alcançado, inclusive. Mas o Senhor fez de forma além daquilo que você imaginava. Isso vale também, irmãos, para os momentos de frustrações. Conte como você tem sido edificado no sofrimento, de forma que a igreja então cresça. Essa é uma narrativa sim, ela é simples porque mostra a igreja orando, mostra um milagre que por vezes nós podemos olhar e dizer, o que isso tem a ver comigo? Mas como nos edifica, como nos ensina acerca da perseguição, acerca do sofrimento, como devemos lidar com ele, como nos ensina como nós devemos ter comunhão e oração com a igreja, como nos ensina como nós devemos orar de forma sincera, incessante e fervorosa diante do Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pela palavra que o Senhor nos deu. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos porque por muitas vezes nós olhamos para o Senhor e vemos o Senhor pequeno.
nós olhamos não como o Senhor é à luz da tua palavra, mas nós olhamos, na verdade, por vezes erigindo um outro Deus que nós podemos esboçar, que nós podemos ter domínio da hora, do dia em que agirá, da forma como agirá. Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos porque nós não confiamos como deveríamos, Senhor, naqueles motivos que devemos levar diante do Senhor em oração. Vidas que precisam ser convertidas ao Senhor. E outros fatos. Ó Deus, perdoa-nos em nome de Cristo. Ajuda-nos a ser esperançosos à luz daquilo que o Senhor já fez na cruz, através de teu bendito Filho por nós. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém.